Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Garry Kasparov jogando contra o Anand, que legal a gente acompanhando isso em 2025, duas lendas do xadrez mundial. Aqui sim a gente pode chamar de lenda mesmo, né? Garry Kasparov, por mais de 20 anos o número 1 do mundo, por mais de 15 anos campeão do mundo. Anand, outro cara fenomenal, um sucesso, campeão do mundo nos anos 90. E era muito... Não, foi mais. Foi nos anos 2000 e pouco, né? O Magnus Carlsen se tornou campeão mundial em cima do Anand. Foi em 2013, né? Então, lá nos anos 2000 e pouco. Muito legal, mas já nos anos 90 já jogava demais. O Anand já era um jogador de elite e tudo mais, né? Então, dois grandes nomes. E aqui se enfrentando em 2025 em São Luís, né? No clube lá de São Luís. Bora dar uma olhada então, mais uma partida entre esses grandes jogadores, lembrando Chess 960 aqui, né? Então as peças começam embaralhadas, é uma confusão, né? Só de olhar os peões a gente já vê, os peões já estão totalmente embaralhados. Se você tem um bom olhar, um olhar atento, você percebe isso, e as peças também, né? Então a gente percebe aqui todas as peças embaralhadas, então é uma confusão sem fim, né? Então vamos dar uma olhada. O Garry Kasparov faz as contas aqui e abre com esse peão C4, já melhorando a atividade do bispo. E aqui C6, o Anand devolve na mesma moeda, com a mesma ideia, um pouco mais tímido. E o Kasparov já segue aqui com D4, agressivo, como sempre. O Kasparov tem o estilo da agressividade, né? Ele é um grande boxeador do xadrez. Ele é um cara que vai pra cima, sangue nos olhos, vai espumando. E o Anand já é mais o cálculo bruto, a tática, a combinação e tudo mais. Sempre foi esse o estilo. D5 foi jogado pelo Anand. Temos aqui trocas, peão toma, e o Kasparov segue com bispo D3. É difícil de escolher um lance nessa modalidade de xadrez, né? É muito difícil de escolher. Um dos melhores lances é esse, se você encontrou, parabéns, abrindo a atividade da dama. Outro bom lance aqui é esse diretamente, e também cavalo aqui, estranho esse lance de cavalo, né? É um dos melhores lances segundo a máquina. O Kasparov vai para esse lance, um ótimo lance de desenvolvimento. Bispo C7 foi jogado aqui também pelo Anand, acho que eles estão preparando para poder rocar, né? Vamos ver como segue o jogo. Kasparov segue o desenvolvimento com cavalo em F3, temos aqui o lance E6 pelo Anand. Esse lance protege o peão central, mas tira uma casa de desenvolvimento do cavalo. Aqui temos o lance bispo B4, interessante aqui esse lance do Kasparov. A gente não pensa muito nesse lance aqui, mas é verdade, onde é que esse bispo ia jogar, né? Aqui ele encontrou uma boa diagonal. Cavalo G6 foi jogado pelo Anand, seguindo o desarrolho. Temos o lance E3 e agora cavalo de 8 em E7. Ambos os jogadores desenvolvendo bem as suas peças. Kasparov segue com cavalo de 1 em D2 e depois de cavalo C6, o cavalo rapidamente veio atacar o bispo e o bispo não tem outra casa muito boa. Bispo C3 é possível, mas aqui em C5 ou em A3 o bispo fica com um pouco mais de atividade. Tanto que o Anand aqui se incomodou com esse bispo e seguiu com o lance bispo D6. Talvez melhor aqui fosse jogar um plano com F6 e 5. Talvez poderia ser uma boa possibilidade. O computador fala rei B8. Rei B8 é bem estranho, melhor não. Mas acho que F6 e 5 seria mais natural. De repente E5 direto. Mas o lance jogado pelo Anand foi bispo D6, que também não parece tão errado. O computador já não gosta muito. Tá trocando o bispo mal pelo bispo bom. Ok. Aqui bom pro Kasparov. Ele não perde a oportunidade. Bispo toma, torre toma. E agora, meus amigos, o próximo lance do Kasparov é chocante. É chocante. Ele vai para esse lance aqui, ó. Rock, meus amigos, o Rock Moonwalker. Que isso? Não é possível, esse rock aqui é bonito demais. E aqui o Anand fala, eu também sei fazer coisa maluca. Segue aqui com o grande rock. E aqui então dobrando as torres. E nessa posição, o melhor lance das brancas é o lance H4. Mas é muito difícil para um ser humano encontrar.
para um ser humano comum. Kasparov segue com H4, meus amigos. É muita loucura, né? Porque aqui torre C1 é quase automático, né? Mas o Kasparov pensa que ele precisa trazer atividade para a dama. Então H4 é perfeitamente lógico, porque além de ameaçar um H5 expulsando o cavalo desse posto, também dá mobilidade aqui para a dama. Que legal! Seguimos com o lance F6. Aqui o Anand vai preparando essa ruptura central. Kasparov joga com dama em H2 e aqui cavalo de G em E7. O melhor lance da posição jogado aqui pelo Anand. Temos o lance torre de F em C1, agora pelo Kasparov, colocando a torre nessa coluna. E o Anand segue com o rei B8, o melhor lance também da posição, apesar de cravar aqui, de se autocravar, né? É um lance que sai aqui da coluna C. Kasparov segue com E4. O computador fala que não, que aqui tem um lance muito agressivo na posição, que mantém essa barrinha aqui com uma forte vantagem para as brancas. Um lance super agressivo. Duvido alguém acertar. Quero ver quem levanta a mão aí. Palpites. A3 acertou. É muito difícil achar esse lance. Você fala, qual é o melhor lance da posição? A3. A3 é bem agressivo. Não parece nada agressivo, mas talvez é porque prepara já um B4, né? Então A3 seria o melhor lance da posição. O Kasparov diretamente já ataca o centro com E4. E aqui o Anand segue com o lance rei A8, que é um dos melhores lances da posição, dando mobilidade para a torre. E mais o Kasparov segue com E5, meus amigos. Que pancada, diretamente atacando. É um lance difícil de você jogar porque você fica na frente da dama. Ao mesmo tempo, é um lance que pode trazer, por exemplo, se peão toma fosse jogado, peão toma atacando a torre, seguido de cavalo B3, traz um forte ataque aqui para as brancas. Difícil de segurar já as peças chegando aqui do Kasparov. Como é que vai fazer aqui? Tem que proteger, vai jogar um dama G8 aqui, por exemplo, para tentar segurar tudo aqui. O cavalo tá vindo, né? É difícil segurar essa posição aqui. O Kasparov já tá com as peças muito ativas, já tá partindo para agressão física para cima aqui do Anand. Que isso? Olha aí, eu vou botar esse título aí para fazer clickbait aqui no vídeo. Kasparov parte para agressão física para cima do Anand. Mas não teve isso, não. Eles são, aliás, grandes pessoas, né? Não existe isso. Nunca houve na história do xadrez o negócio de agressão física. Pelo menos aqui no bairro tem às vezes, mas aqui no Grande Mestre e tudo mais é mais difícil. Eu nunca ouvi falar. A partida seguiu com torre de 6 aqui em D7. O Anand evitou, portanto, capturar. E o Kasparov, de qualquer maneira, segue com o cavalo B3, indo para cima. E não dá para jogar... Na verdade, até dá. B6 talvez seria o lance mais natural, vai aqui da posição. Que mais a gente poderia pensar? Acho que B6, né? Para evitar o lance cavalo C5 poderia ser um bom lance aqui do Anand. Mas o Anand, meus amigos, que é lenda, que é um jogador espetacular, indiscutivelmente um jogador genial. Aliás, vamos dizer que o match do Magnus Carlsen contra o Anand foi bem bacana também, né? Bem disputado e tudo mais. Então o Anand é um gigante do xadrez mundial, mas também comete seus errinhos. E quem diria, erro tático. O Anand, que é um monstro, é o tigre de Madras, é um monstro do tático, aqui distraiu. Feio, o Kasparov tá com pouco tempo no relógio. Eu acho que o Anand tentou jogar rápido, foi para esse lance aqui, torre, ó, jogou 7 segundinhos, jogou esse lance de torre. E esse lance perde no ato. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o próximo lance, vale a pena. E dá até para entender, o Anand provavelmente pensou em dobrar aqui e lutar pela coluna C, né? Mas a ideia pode até ter sido boa, mas a execução não foi boa. E por isso o Garry Kasparov segue simplesmente com peão toma, meus amigos, atacando o cavalo e atacando a torre. E nessa posição o Anand abandona aqui a partida. No lance 18, abandonou porque não dá mais. Aqui a gente vê que a precisão do Kasparov foi bem alta nessa partida. O Kasparov encontrou as melhores ideias, encontrou H4, encontrou o dama H2, brilhou, né? O Anand no final aqui já estava difícil de achar lance, né? A verdade é essa, mas acabou pecando de maneira tática e aí a partida acabou rápido, né? O Kasparov não perdoa mesmo e de repente a dama que ficou escondida na partida toda foi ela quem deu o brilho final aqui, né? Que loucura! Vamos dar uma olhada aqui na precisão da partida e depois como é que tá a classificação aí do torneio, né? A gente teve uma precisão bem alta do Kasparov, 90%, 78,2% fez o Anand, partida equilibrada. A gente vê dois momentos críticos aqui.
aqui, o primeiro foi esse momento do bispo D6, você não poderia trocar. Mas é claro que é muito simples falar assim, você não poderia trocar o bom pelo bispo mal, né? É muito, muito simples falar isso. O Anand com certeza teve suas ideias aqui para fazer essa decisão, né? Mas talvez jogar com F6 e E5 pudesse ter sido uma boa possibilidade. Mesmo assim, ainda tinha bastante luta. Agora, realmente o erro fatal foi o lance de torre, né? Tivesse jogado um lance como B6, a partida ainda vai embora, difícil, o rei tá começando a ficar um pouco exposto, as peças vão chegando, de repente vem um bispo B5 que vai incomodar para valer, vai ter que fazer o fianqueto do monarca, e aqui, enfim, pode ser, né? Poderia ser que seguisse aqui dessa maneira, não sei, tem ataque aqui no peão de E6, tem alguns problemas aqui na posição. Jogar um F5 aqui, por exemplo, para tentar fechar a posição, o cavalo ganha a casa de G5, ou seja, não é muito simples, não é nada simples de defender essa posição. Dama G8 já tá vindo bispo toma, depois de cavalo toma tem até sacrifício com o dedo na cara aqui, rei toma com cavalo A5. Rafa, que linha é essa? Essa linha você gostou, hein? Você gostou? Você não tava esperando por essa linha. Quem é que tinha enxergado aqui? Levanta a mão, vai ganhar uma pizza de salsicha agora. Tô vendo bastante gente, hein? Vou pagar uma pizza de salsicha para todos vocês que levantaram a mão. Agora, isso aqui é uma grande mentira, né? Porque aí teria peão toma, aquelas mentiras maravilhosas. Dama vem pra cá. Quantas peças já sacrificou aqui? O que tem aqui? Uma torre a menos. Uma torre a menos. O meu vizinho Felipe que viu essa linha, por isso que eu tô mostrando. Ele é neto do... Enfim, isso é uma outra história. Mas aqui torre C7, por exemplo, torre C1. Vai, vamos continuar com essa mentirinha que tá bonito. Dama B5 com cheque. Aqui o rei vem pra... Agora perdeu a torre. Perdeu a torre. E se jogar rei C8? Dama em A6 com cheque. E se jogar rei D7, tá levando mate em 2, né? Então teria que jogar rei B8. E aí depois de torre toma, rei toma, cavalo por E6. Que isso, cara. Essa linha mentirosa. Mas não tem mais mentira. Não tem mentira maior que essa. Nem a fada do dente, do não sei o que. Agora é o seguinte, meus amigos. Aqui dama por E6 teria que jogar. Aqui tá quase levando mate, né? Porque aqui não tem mais como defender. E se jogar rei D7, também tá chegando ao checkmate aqui. Que loucura, né? Não, essa linha ninguém enxergou. Não é por isso que ele abandonou, não. Mas, enfim, não sei se o Kasparov ia jogar isso aí. É difícil dizer que ele ia. Principalmente numa partida, assim, com pouco tempo no relógio, né? Mas que essa mentira foi legal, foi. Meus amigos, vamos ver a classificação aqui do campeonato. Kasparov tá indo bem, meus amigos. No primeiro dia ele ganhou, né? Empataram aqui as 3 partidas, eu mostrei essa partida. Esse foi o primeiro dia. E agora no segundo dia, de novo, Kasparov ganhou, que hoje as partidas valeram um pouco mais. A vitória valeu 2 pontos, o empate valeu 1 ponto. Kasparov ganhou 2 partidas, ganhou essa e uma outra que eu não entendi muito bem o que aconteceu. Aliás, uma foi essa e a outra aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Nossa, eu tô indo na mesma. E agora? Não sei qual eu fui de novo. Vou fazer loop aqui. É síndrome de Kotov lá. Como é que chama? Agora é o seguinte, ó. Aqui, ó. Essa partida foi esquisita porque o Kasparov tava jogando aqui, trocaram peça e tudo mais. Arrocou, trouxe a peça e de repente alguém abandona aqui. Abandonou porque não dá mais, ó. Quer ver? Que só trocou peça. Vai para um finalzinho. Aí jogou esse C4 que é errado, o Anand tem 1 minuto no relógio e deu que o Anand abandonou. Então deve ter algum erro aqui nessa partida, por isso que eu não quis mostrar, né? Porque e deu uma precisão absurda aqui, deu 98 de precisão pro Kasparov e tal, mas... pro Anand, 98 pro Anand, 94 pro Kasparov, mas é esquisita essa posição, né? Você fala C4, o Anand, é melhor eu abandonar, né? O que ele tá ameaçando? Não sei, ele tá me ameaçando um soco na cara. Só pode ser, né? Porque você vai abandonar nessa posição, de repente você tá olhando pra frente, o cara tá espumando já, indo pra cima de você, né? Pode ter sido isso também, não sei, preciso me informar melhor. Mas tá bom, meus amigos, a gente segue acompanhando essas lendas. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!